Olá pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como aumentar a testosterona de forma natural. Eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Enfim, e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto muito pertinente, que muitas mulheres sofrem desse problema e tem vários transtornos em decorrência. Testosterona é um hormônio, gente, e como tal, ela é produzida num local do corpo e tem atuação em outro local. Nos homens, ela é produzida no testículo e nas mulheres, nos ovários e na suprarrenal, que é uma glândula. Os homens produzem 30 vezes mais testosterona do que a mulher. Então, quem dá toda essa base no comportamento dos homens, a parte física dos homens, essa estrutura muscular, estrutura óssea, é essa ação da testosterona. Então, o espessamento da voz, a energia, ela é importante também para metabolizar gorduras, carboidratos, ela atua também na estrutura óssea, ela é importante para o libido, ou seja, para o desejo sexual do homem, portanto, é importante na reprodução, né, da espécie. Então, ela tem várias atuações importantes, tanto para os homens, né, no organismo masculino, mas também tem várias atuações importantes para as mulheres. Ela também faz parte para as mulheres desse desejo sexual e despertar um maior desejo sexual, em ter mais libido, inclusive por conta disso na fertilização, na massa óssea da mulher, na memória, no humor, no bem-estar, na energia, inclusive no emagrecimento ela é importante. As mulheres que têm menos testosterona têm até mais dificuldade de emagrecer. Então, e no ganho da massa muscular, né? Consequentemente, ela também é muito importante. Então, como visto, ela traz várias repercussões, vários comprometimentos quando ela está na deficiência. E como é que eu sei se eu estou na deficiência de testosterona? É quando eu tenho em contrapartida problemas em cada ponto que ela atua. É lógico que esses problemas também podem estar acontecendo em virtude de outras causas que estejam ocorrendo no nosso organismo, mas a gente tem que também avaliar essa questão, se os níveis de testosterona estão adequados ou se são eles que também estão proporcionando esses sintomas indesejáveis nas mulheres. Então, os sintomas mais comuns que você, mulher, que está me vendo aí, pode estar sentindo, né, ou pode ter quando a gente tem deficiência de testosterona é falta de desejo sexual, dificuldade de ganho de massa muscular, falta de condições, tipo, é difícil emagrecer, a massa óssea pode ficar comprometida, a memória, o bem-estar, né, da gente, a energia, a disposição durante o dia também pode estar comprometida. Então, essas são as principais alterações que podem ocorrer em virtude de uma deficiência de testosterona. Em contrapartida, quando a gente tem excesso de testosterona no nosso corpo, a gente também vai ter mais propensa a ter uma pele mais oleosa, mais acne, a gente começa a ter queda de cabelo, começa a ter pelos, né, em lugares que nós não costumamos ter, a gente começa a ter algumas alterações até irreversíveis, no caso da voz, no caso do aumento do clítoris. Então a gente, na verdade, tem que ter um nível adequado de testosterona, não só da testo, mas de qualquer hormônio. Eu digo que os nossos hormônios têm que trabalhar de uma forma muito bem sincronizada, né? Um dos hormônios que estão na deficiência no excesso, eles vão desequilibrar o restante do nosso sistema endócrino, interferindo em várias situações importantes que equilibram o nosso metabolismo, que nos dão a condição de funcionamento de uma forma equilibrada em todos os nossos sistemas, seja na parte física, seja na parte mental. Então, por isso, a gente está aqui se detendo a falar da testosterona, mas é bom a gente averiguar o restante dos hormônios se também estão em harmonia. Enfim, e para a gente poder se certificar se a testosterona que está ocasionando esses problemas, a gente vai pedir exames laboratoriais. Quando o paciente apresentar essa somatória de queixas, né, a gente vai também investigar dentro dos exames laboratoriais como estão os níveis de testosterona e quais são então os exames
que nós solicitamos. Então, a testosterona total, a testosterona livre, o SHBG, que é uma proteína que fica ligada à testosterona. Se por acaso o paciente tiver um comprometimento de estresse, for muito agitado, enfim, tiver problemas de sono, a gente vai pedir um cortisol salivar, o cortisol sanguíneo. A gente pode pedir algumas vitaminas também, minerais, que estão associados, vocês vão ver logo mais, com a produção da testosterona, como zinco, vitamina D, vitamina A. Então esses são os exames que nós costumamos pedir, inclusive a gente pede também o SDHEA, né, que é um precursor de testosterona. Então esses são exames que nós temos que avaliar para saber se está ocorrendo algum problema nesse sentido. E antes de começar a falar de que forma natural a gente pode aumentar a testosterona, eu vou comentar com vocês quais são as principais causas que podem levar, principalmente as mulheres, a ter deficiência de testosterona. Então, a principal causa é a menopausa, que a gente entra numa falência hormonal, né, de todos os nossos hormônios, inclusive da testosterona. O uso de antidepressivo, o uso de antihipertensivos, também pode ocasionar, e anticoncepcionais, também pode ocasionar uma queda na nossa testosterona. Se eu tiver uma disfunção na minha adrenal, também eu vou estar. Se eu estiver muito estressada, se eu tiver com obesidade, eu também posso promover uma alteração, um déficit na minha testosterona, vocês vão ver por quê, né? Câncer no ovário, tem também síndrome do ovário policístico, pode alterar também a produção da testosterona, e infertilidade feminina também altera a questão da produção da testosterona. Então, vamos começar a falar sobre quais os alimentos que nós não podemos deixar de ter no dia a dia nosso, para que a gente promova melhor síntese da nossa testosterona, né? Então, a nossa testosterona endógena, porque como nutricionista, é isso que eu tenho que orientar vocês. Eu não posso prescrever uma testosterona suplementada. Então, eu vou fazer com que a alimentação do meu paciente, eu vou orientar para que seja de uma forma organizada, mais equilibrada, lógico, saudável, mas dando ênfase, ou tendo mais cuidados na frequência e nas quantidades desses alimentos. Enfim, vamos começar pensando que a testosterona é formada a partir de colesterol, de gordura, gente. Então, nem sempre o colesterol é aquele fantasma que todo mundo pensa que ele é, né? Ele é precursor ou ele ajuda na síntese de vários hormônios, entre eles a testosterona. Então, eu preciso ter o colesterol para poder formar a testosterona em quantidades adequadas. Fora isso, gente, a gente então precisa também de gorduras boas. Eu estou falando de gorduras monoinsaturadas, como azeite de oliva, né? Não precisa ser o extra virgem, vocês podem comprar o azeite de oliva, basta fazer a comida com ele. Agora, quando eu vou fazer uma finalização, aí eu me detenho em ter um azeite mais caro, o extra virgem, por exemplo. Eu posso também estar usando as gorduras, os alimentos que são ricos em ômega 3. Então eu vou usar as sementes, né, de uma forma a chia, castanha, nozes, amêndoas, os peixes de água fria, né, são ricos em ômega 3, principalmente a sardinha aí, não vamos esquecer dela, porque nem sempre o salmão é o mais rico em ômega 3, mas a cavalinha, o arenque. Então eu vou usar esses alimentos que tem mais ômega 3, e se caso houver necessidade, que a maioria dos casos há essa necessidade, porque dificilmente eu consigo chegar numa quantidade de 1, 2, 3 gramas de ômega 3, eu tenho que suplementar via cápsula, tá? Mas os alimentos eu também vou estimular para que haja o consumo. Além disso, a gordura do coco, que também estudos demonstraram, junto com ômega 3, junto com gorduras monoinsaturadas, que também auxiliam na síntese de testosterona. Bom, falamos das gorduras. Agora, um outro grupo alimentar muito importante são as proteínas, gente. É lógico, uma coisa leva a outra. Se eu tô querendo aumentar a minha testosterona, eu também quero saúde para o meu músculo.
Então as proteínas não só ajudam a aumentar a testosterona, mas também ajudam na síntese das células musculares, na recuperação desse músculo, porque com certeza para mim melhorar a minha massa muscular, para mim ter saúde muscular, eu tenho que fazer exercício de forças. Então eu também tenho que pensar na quantidade de proteínas que eu esteja ingerindo, que seja adequada, que sejam proteínas de boa qualidade, para que eu tenha maior síntese de testosterona e também eu tenha, juntamente com isso, a vantagem, né, o benefício de dar saúde para o meu músculo, para mim tonificar esse músculo, para mim fazer hipertrofia muscular, né? Então, os estudos demonstram também que entre 1 a 2,5 gramas de proteínas por quilograma de peso ao dia seriam quantidades adequadas de proteínas, né? Isso fracionado ao longo do dia. Então, não só é importante no pré e pós-treino, a gente tem que pensar na quantidade de proteína que nós estamos ingerindo ao longo de todo o dia. Né? Então, pode ser a proteína do soro do leite, que é o whey protein. Eu tenho também as proteínas veganas hoje, né? Então, de ervilha, de arroz, que também podem ser consumidas, que também tem ótimos resultados. Eu posso fazer uso dos aminoácidos, que são aí partículas até menores, que têm uma absorção melhor, né? E mais rápida para o meu organismo, aproveita uma biodisponibilidade melhor. Mas também eu vou falar para vocês que é importante a gente comer os peixes, frangos, as carnes, enfim, os ovos, né, dependendo da sua preferência, lógico, são todas fontes boas de proteínas, que devem estar inclusa na sua alimentação dia a dia, né? E também, para quem é vegano ou vegetariano, a gente pode estar fazendo uso dos grãos, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, são ótimas fontes de proteínas vegetais, principalmente se a gente combinar, quando fizer o consumo deles, com cereais integrais, então uma quinoa, um arroz integral, combinado com feijão, ele vai formar uma proteína de alto valor biológico. E aí eu não vou ter nenhum problema, nenhum comprometimento. A partir do momento que eu sou vegano, sou vegetariano, será que eu vou ter comprometimento em comer proteínas vegetais e não conseguir fazer síntese de testosterona, não conseguir ganhar massa muscular? Não há essa possibilidade. Se você ingerir as quantidades adequadas de proteínas, sejam elas animais ou não, você vai ter os mesmos benefícios, tá bom? Bom, fora então as gorduras, as proteínas, a gente vai falar dos carboidratos. Bom, carboidratos a gente também tem que levar em consideração para fazer síntese de testosterona. Mas por que, doutora? Carboidratos são lógicos, carboidratos de baixo índice glicêmico, são aqueles que se metabolizam de uma forma lenta. Então eu estou falando aí de uma mandioca, uma batata doce, um inhame, uma abóbora, beterraba, cenoura. Esses são carboidratos que devem estar inseridos dentro de uma alimentação saudável, equilibrada, e para as mulheres que querem aumentar a testosterona de forma natural. Por quê? Porque quando eu como carboidrato, eu vou fabricar insulina, que é um outro hormônio. A insulina, ela faz o quê? Ela reduz aquele SHBG, que é uma proteína que se liga, na verdade, na testosterona. Quando a testosterona está ligada com esse HBG, ela não tem uma forma ativa, ela não consegue agir. Então, se eu tenho na insulina essa redução do SHBG, eu vou ter mais testosterona livre. E aí eu tenho uma forma ativa que ela vai conseguir agir melhor no meu corpo. Então, o carboidrato em quantidades controladas, carboidratos de baixo índice glicêmico, aumentam a testosterona livre, que tem melhor atuação, tá? Em síntese, é isso que acontece. Agora eu vou falar do grupo das vitaminas. Bom, doutora, é importante eu ter vitaminas todas em quantidades adequadas, né? A gente sabe que são os micronutrientes. Eu falei dos macro, que sejam as gorduras, as proteínas e os carboidratos. Mesmo que a gente precise em menores quantidades das vitaminas e os minerais, eles são fundamentais para dar equilíbrio no nosso metabolismo, inclusive para fazer síntese de hormônio, como a vitamina A, gente. Por isso que eu falei lá nos exames laboratoriais que a gente tem que também dosar a nossa vitamina A. Os estudos demonstram que a vitamina A
em doses adequadas é importante para fazer síntese, ela ajuda na síntese de testosterona. E onde está presente a vitamina A? Nos vegetais amarelados, alaranjados e nos verdes escuros. É fácil, gente, a gente atingir o requerimento, é só eu comer cenoura, abóbora, couve, espinafre, brócolis, eu vou ter vitamina A em quantidades adequadas no meu corpo, né? Então, é uma vitamina importante para várias funções do nosso corpo, inclusive para fazer síntese de testosterona. Olha aqui, demais, facinho de atingir. Manga, olha que delícia. Falar que essas frutas não tem, esses vegetais não tem no Brasil, não tem cabimento. A gente tem isso, tem custo, barato, dá pra gente poder comprar isso e consumir diariamente de diversas formas, tá? A gente sabe até, só uma dica para vocês, que a biodisponibilidade, por exemplo, dos carotenos, dos alaranjados, no caso da cenoura e da abóbora, é muito melhor quando a gente cozinha, né? Então, depois de cozida, você tem uma biodisponibilidade até melhor dos carotenoides que fabricam, então, que formam a nossa vitamina A. Outra vitamina muito importante é a vitamina C. Além disso, os antioxidantes, todos, né? Além da vitamina C ser uma vitamina antioxidante, todos os demais antioxidantes do reino vegetal, das frutas, né? Dos legumes, das verduras, são importantes. Por que isso, gente? Porque uma das causas que podem dar deficiência da testosterona é o aumento do cortisol. O cortisol é um hormônio também que é fabricado pela suprarrenal naturalmente no nosso organismo. De manhã a gente fabrica cortisol, tem um pico de cortisol, depois ele vai se abaixando essa curva e depois tem um leve aumento entre 16 e 17 horas da tarde. E depois ele abaixa outra vez para a gente dormir. Então ele é um hormônio para a gente guerrear, para a gente poder combater, enfim, ele é um hormônio importante que vai dar essa força para a gente, mas em excesso, que pode ser produzido quando eu estou estressada, quando eu estou ansiosa, quando eu estou, né, com os nervos à flor da pele, ele vai prejudicar a síntese de testosterona, né? Então aumenta radicais livres, prejudica a síntese de testosterona. Então eu preciso da vitamina C para poder neutralizar os prejuízos que eu possa ter pelo excesso de cortisol a partir do momento que eu tenho uma pessoa estressada, né, ou muito ansiosa, enfim. Então a vitamina C auxilia indiretamente nesse aumento da testosterona, melhorando então os prejuízos do cortisol no nosso organismo, assim como os antioxidantes. Então, quem são eles, gente? Bom, vitamina C vocês sabem, laranja, abacaxi, kiwi, morango, acerola, pimentões são outras boas fontes. Antioxidantes, a gente tem todos eles, né? Eu tenho casca da maçã, riquíssima em antioxidantes, todas as frutas vermelhas também são riquíssimas, o próprio tomate tem vitamina C e tem um antioxidante que é o licopeno. Eu tenho a romã, que tem estudos aí comprovando o suco de romã, o romã, como aumenta a testosterona, excelente, né? Eu sei que não é uma fruta barata, não é uma fruta que a gente tem sempre, mas vale a pena eu falar aqui para vocês, que a romã aumenta até 24% de testosterona, tem um estudo mostrando isso. Olha só, além de melhorar o humor da gente e diminuir a ansiedade. Outro antioxidante bacana que está de fácil acesso para todos é o própolis, excelente. O própolis também tem uma ação muito importante nesse sentido. E falando de vitaminas ainda, eu vou falar da vitamina D. A vitamina D é super importante para várias ações do nosso organismo, mas inclusive no aumento da testosterona. Então, gente, não deixam de ter vitamina D em quantidades adequadas. Dificilmente a gente consegue só tomando banho de sol, que nem todo mundo pode, principalmente aqui que a gente não tem, né, uma praia ao lado, né? Tô falando de quem? Daqui em São Paulo, porque eu estou aqui em São Paulo, né? Mas grande parte das pessoas apresentam deficiência de vitamina D por diversas causas, né? Então a gente não pode deixar cair a média de vitamina D, que os estudos demonstram que seja benéfica para a síntese da testosterona em torno de 40, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso, né? Homens e mulheres, eu tô falando especialmente para vocês, mulheres, hoje. E bom, e se eu comer o ovo? Vou perguntar uma coisa para vocês. Olha quantas coisas eu tenho no ovo que aumenta a minha testosterona. O ovo tem
colesterol, tem vitamina D, tem vitamina A, gente, tem proteína. Então eu tenho várias coisas num ovo que vão melhorar a minha síntese de testosterona. E ovo, alimento barato, versátil, todo mundo gosta. Só não posso dar, infelizmente, para quem tem alergia ao ovo ou para quem tem intolerância na digestão do ovo. Né? Intolerância a gente até resolve aí com o passar do tempo, agora duro quem tem alergia, né? Mas o ovo é realmente um alimento maravilhoso, né? Que pode ser consumido e principalmente para vocês que estão com deficiência de testosterona. Bom, partindo agora para os minerais. Quais são os minerais mais importantes para aumentar a síntese, a produção de testosterona? Eu vou falar do boro, é um mineral que não é tão falado, mas é muito importante. Ele está presente nas frutas, em várias frutas, em legumes, em verduras, né, de uma forma geral, e muito nas castanhas também. Então, vejam, esses alimentos devem fazer parte no dia a dia de vocês. E facilmente eu chego no requerimento de boro. Boro é importante não só para a síntese de testosterona, mas é importantíssimo também para os ossos, para a saúde óssea, né? As mulheres que têm problemas na massa óssea, osteopenia, osteoporose, não pode deixar de consumir esses tipos de alimentos, tá bom, gente? Magnésio. Magnésio, ele tem mais de 400 ações no nosso organismo. Não pode faltar magnésio, alimentos, fontes de magnésio nas nossas refeições. Por quê? Porque o magnésio, gente, além de aumentar a produção de testosterona, ele também tem grande atuação em diminuir a ansiedade, deixar a gente mais relaxado, menos estressado, em dar um sono de maior qualidade. E tudo isso está envolvido na produção de testosterona. Isso eu estou falando tanto para o homem quanto para a mulher. Então eu preciso ter quantidades de magnésio adequada e também averiguar nos meus exames se isso está adequado. Os alimentos que têm maior quantidade de magnésio são os grãos. Eu falei há pouco que os grãos são boas fontes de proteína do reino vegetal, mas eles também têm muito magnésio. As castanhas também, as sementes também têm grandes fontes de magnésio. O abacate, né, a banana, né, não é só fonte de potássio, ela também tem magnésio. Então, gente, é importante eu estar inserindo essa variedade de alimentos, não esquecer, não adianta eu comer hoje um monte e ficar uma semana sem comer. Esse universo de alimentos que eu estou falando para vocês, eles têm que estar no dia a dia de vocês, tem que fazer parte da alimentação, porque daí vocês vão ver como isso ajuda na produção dos hormônios de uma forma geral, inclusive da testosterona, tá? Então, magnésio super importante, não pode deixar de faltar. Zinco é também um outro mineral importante para a nossa imunidade, mas importante também para síntese de testosterona e para a fertilidade do homem, da mulher, né? Ele ajuda a produção de espermatozoide. Então, zinco é fantástico, gente. É facinho chegar também no requerimento de zinco, mas o nosso corpo ele precisa muito de zinco. Quando eu estou estressada, quando eu estou com cortisol alto, quando eu estou precisando de melhorar, fortalecer meu sistema imune. Então, eu preciso comer alimentos ricos em zinco muito, né, em grandes quantidades para suprir a minha necessidade. Mas eu tenho grandes fontes de zinco aonde? Nos frutos do mar. Então, para quem gosta de ostra, marisco, né, caranguejo, enfim, lagosta, para quem pode comer, é excelente. E para quem não gosta, eu já tenho aí o frango, germe de trigo, né, que é a semente de abóbora, semente de gergelim, a castanha de caju. Também essas sementes e essas castanhas também têm uma riqueza boa de zinco, tá? Então, é fácil da gente poder atingir o requerimento. Então, fora as gorduras, vamos recapitular: proteínas, carboidrato, as vitaminas A, C, D, os minerais boro, magnésio e zinco. Eu também posso falar para vocês que a pimenta, né, no componente capsaicina que existe dentro da pimenta, também ajuda a produção de testosterona. Agora, vou falar para vocês sobre o café. Bom, o café
ele como tudo, deve ser consumido de uma forma equilibrada. Equilibrado dentro do dia, tipo 3 cafezinhos, 4, até 8, alguns estudos demonstram, mas eu nunca vou prescrever 8 cafés ao dia, tá? Xicrinhas de café. A gente sabe que ele melhora, ativa mais, ele é um estimulador do sistema nervoso central, melhora todo o desempenho físico e vai ajudar vocês a fazerem até melhor os exercícios físicos e melhora, consequentemente, a produção de testosterona. Foi feito um estudo que deram para os participantes 200 miligramas, 400 miligramas e 800 miligramas de cafeína e depois de 2 horas dosaram a testosterona sanguínea e estava entre 15 a 21% a mais do que estava no primeiro estágio. Então, quer dizer, a cafeína ajuda na produção da testosterona. Só que, se você não for um bom metabolizador de cafeína, ou se você exagerar na dosagem da cafeína, do consumo de café, o que acontece, gente? Você tem um efeito rebote, contrário a isso. Você vai prejudicar a síntese da sua testosterona. Então, cuidado com excesso de café, tá? Isso é muito comum acontecer. Uma xicrinha de café, gente, tem 100 miligramas de cafeína, né? E os estudos falaram aqui 800, mas eu não vou colocar ao pé da letra os estudos. No máximo 3, 4 xicrinhas e ponto. Isso se você for um bom metabolizador de cafeína, que geneticamente a gente sabe avaliar isso através dos exames, né? Ou até de sintomas que você possa ter quando toma o café. Além disso, se o excesso de café, ele também vai prejudicar o sono. E o sono é importante para quem quer aumentar a testosterona. Então, cuidado com excesso. A água é super importante para tudo, né? É saúde, é vitalidade, a água é vital, né, para nossa saúde. Essa é a frase que eu queria dizer para vocês, que é super certa. Então, eu preciso ter no mínimo de 25 a 30 ml por quilograma de peso do consumo de água ao dia. A água é insubstituível. E ela também vai favorecer a síntese de testosterona, como todos os outros hormônios. Agora, o que é ruim é o açúcar. Eu tenho que excluir açúcar e carboidratos refinados, de modo geral, da minha alimentação, porque eles prejudicam muito a produção da testo. Então, até colocando aqui para vocês, foi feito um estudo que demonstrou exatamente isso, né? Que ela, consumindo açúcar, depois de 2 horas, eles viram uma redução de 25% a menos de testosterona, né? Da pessoa que consumiu açúcar. Então, gente, além de fazer mal para diversas coisas, aumentar o peso, e vocês já viram, já falei, e vou falar um pouco mais ainda, quanto a obesidade atrapalha na produção da testosterona, ela também prejudica a síntese de testosterona, tá, gente? E vicia, enfim, é uma caloria vazia que não serve para nada, só para estragar todo o funcionamento do nosso organismo, ok? Além disso, o que também deve ser evitado ou controlado é a bebida alcoólica e principalmente a cerveja, porque o lúpulo da cerveja, ele é estrogênico, né? Ele aumenta a produção de estrógeno. E os homens aí, eu tô falando em particular, mais especialmente para eles agora, né? Essa questão, porque eles que consomem muita cerveja e aí efeito estrogênico no homem, eles também não vão querer, porque daí prejudica a síntese, né? A atuação da testosterona. Então, gente, cuidado, bebida alcoólica em excesso pode prejudicar também. Isso o homem e a mulher e principalmente a cerveja. O homem até 3 doses, ok, a mulher até 2 doses. Depois disso fica excesso, que vai prejudicar não só a síntese da testo, mas diversos outros problemas pode acarretar no nosso organismo em virtude desse excesso, né? O ganho de massa muscular e tudo, e daí por diante, fígado, parte cerebral, gordura abdominal, enfim, né? Aí vou elencar uma série de problemas aí pelos excessos. Homens, em particular agora, esse parênteses, cuidado com soja e linhaça, que também tem um efeito fitoestrógeno, assim como o lúpulo da cerveja. Agora, é importante para a gente aumentar a testosterona, a gente fazer exercícios físicos, é lógico. Por quê? Porque a natureza é sábia. Toda vez que eu estimular a minha força, gente, eu tiver que guerrear, eu tiver que pegar um peso, eu vou ter que aumentar a testosterona, porque meu organismo, ele sabe que ela me ajuda nisso. Então, quanto mais força eu vou fazer, maior a minha produção interna, endógena de testosterona. Então, por isso, uma coisa induz a outra. Quanto mais força, mais testo. Quanto mais testo, mais eu vou ganhar massa muscular.
né? Então, eu preciso fazer exercícios de musculação, exercícios resistidos, exercícios de força, né? E quantas vezes por semana? Pelo menos 4 vezes, né? 3 a 4 vezes, ou diariamente, 1 hora, ou diariamente 30 minutos. É importante ter frequência nesse estímulo, tá? Dormir bem, lógico, também super importante. Se o sono não fosse tão importante, a gente não passaria 3/4 da nossa vida dormindo. Pois é, gente. Então, o sono, ele tem um efeito reparador, ele vai fazer a síntese, vai ajudar na síntese de todas as substâncias que o nosso corpo precisa, inclusive da testosterona. A gente libera e faz aumento de produção de GH, que é o hormônio de crescimento quando a gente está dormindo. É importante para a gente manter os nossos níveis normais de cortisol, que eu falei que também não é adequado quando a gente tem uma alteração nos níveis de cortisol. É importante, então, para que a gente consiga equilibrar todo o mecanismo e toda a síntese de substâncias importantes, inclusive hormônios como a testosterona. Então, dormir é fundamental. Pessoas que dormem 5 horas ou menos que 5 horas já começam a ter comprometimento na produção de testosterona. Então, cuidado, hein, gente? Olha aí, fazer higiene de sono, ter rotina, ter um tempo certo para vocês dormirem. Senão, nada disso que eu falei vai adiantar, hein? E como eu deixei aqui até por último propositalmente, a questão da obesidade. Sobrepeso e obesidade é um grande fator de risco para diminuir a testosterona, tá? Porque quando eu tenho essa adiposidade, esse aumento de gordura, principalmente nessa região central, visceral, essa obesidade que a gente chama que é bem característica, principalmente dos homens, mas também as mulheres quando ficam na menopausa começam a aumentar essa barriga, o que acontece? Eles vão ativar uma enzima que é a aromatase, e essa enzima, ela faz a conversão de testosterona em estrogênio, né? Então, o que acontece? Eu vou ficar com uma queda na testosterona e com um aumento no estrogênio. Então, cuidado. Gordura abdominal, olha aí, homens, ficam com aquela barriga de tanto tomar cerveja, já vai ter estrogênio por causa do lúpulo, né? Já é excesso de café que eles tomam, aí de repente é estressado e ainda tem essa gordura no abdômen. Aí é o que basta para ser um homem muito mais estrogênico do que com testosterona. E mulheres também, se já estão na deficiência, cuidado com a gordura da barriga, gente. Né? Gordura de uma forma geral, mas principalmente essa gordura abdominal vai levar vocês a terem mais estrogênio e menos testosterona, tá? Isso eu tô falando da mulher jovem, que acaba tendo também esse problema, né? Não é só a mulher menopausada. Então, cuidado com isso. Bom, fora isso, gente, controlar os níveis de estresse, né? Que eu já falei aí grande parte sobre isso, que a gente tem que modular o nosso estresse. Então, a alimentação. Ser uma alimentação saudável, com todos os alimentos que eu falei, vitaminas, minerais, os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Mas esses especialmente que eu acabei de falar. Evitar açúcar, né? Farináceos, carboidratos refinados, bebida alcoólica e excesso de café. Fazer exercícios físicos, principalmente musculação, controlar estresse, dormir bem, ter esse sono reparador, né? Enfim, tudo isso vai ajudar muito a vocês produzirem a testosterona de forma natural. É isso que eu queria passar para vocês. Mas a gente pode dar uma ajudadinha na suplementação. Só que a suplementação sempre feita por um profissional. Por um profissional que seja um nutricionista, né? Ou que seja, enfim, uma outra especialidade, mas nunca por conta própria. Mas tem sim os suplementos que a gente faz também em conjunto com tudo isso que eu acabei de falar. O ginseng coreano comprovadamente também tem benefícios com relação ao aumento da testosterona, a maca peruana, a marapuana, a mucuna também é muito bacana, o tribulus terrestre, né? O fenogrego, Euricoma longifolia também, que é muito bom. Ashwagandha, que além de aumentar a testo, ele também ele controla, modula o nosso cortisol. E além disso, se for necessário, fazer a suplementação, se caso haja necessidade, né? Repito, do zinco, da vitamina A, da vitamina D, do magnésio,
né? Então são nutrientes que eu vou estar olhando para ver o que eu posso ajudar o paciente, dependendo do que eu avalie qual seja a causa que está gerando a deficiência da testosterona, o que pode estar gerando essa deficiência, tá? Daí eu vou então atuando na causa, porque a diferença da nutrição funcional é justamente essa. A gente não vai só cuidar dos sintomas, né? Eu não vou só amenizar sintomas, eu vou na causa. E aí, dentro disso, né, olhar o paciente como um todo, para poder então analisar, saber, bom, ele vai ter que melhorar o sono, ele vai ter que controlar o estresse, ele vai comer melhor, eu vou dar orientação sobre o exercício, eu posso entrar com uma suplementação, enfim, dependendo do caso, né, a gente vai fazer todo um tratamento personalizado, adequado. E aí, então, o resultado é fantástico, gente. Agora, com relação à suplementação, né, a indicação, a prescrição do hormônio, que é feito em gel, na maioria das vezes, né, intraderme, isso só pode ser feito por médicos, né, por ginecologistas, por endocrinologistas, e com muito cuidado, sempre avaliando os exames, né, e vendo então como é que está indo a evolução do paciente. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Muito obrigado a todos, até uma próxima.